Agora sim, está iniciada a nossa gravação. A gente vai, então, continuar o nosso assunto, vendo a parte de entrada e saída, tá? Conversar sobre os dispositivos de entrada e saída para fechar aí o nosso conteúdo, tá? Então, o que vem a ser entrada e saída? Nós estamos estudando os componentes de um computador, né? Agora, esse computador, ele faz todo o processamento necessário, tá? Realiza as tarefas que a gente precisa, mas a gente precisa interagir com ele, a gente precisa fornecer dados para ele, também precisa recuperar dados que ele processou, né? Então, tudo isso se dá por intermédio dos dispositivos de entrada e saída, né? Impressoras, smartphones que ligam no computador, teclado e mouse para fornecer informação, um monitor, uma impressora para poder ver alguma coisa, unidade de armazenamento interno, né? Por exemplo, uma filmadora, uma câmera fotográfica que eu queira ler dados do computador para o computador, né? Então, tudo isso são periféricos, né? São dispositivos de entrada e saída. Então, nós vamos ver aqui algumas formas de comunicação que existem. Bom, então, um sistema computacional ele é composto, né? A gente já viu aqui por um processador, né? A gente discutiu bastante sobre processadores, vimos vários tipos de processadores, as tecnologias que existem de processadores, vimos processador a nível como ele é pensado a nível de hardware, o conjunto de instruções, processadores RISC, processadores CISC, vimos barramentos que existem, né? Vimos uma parte importante do sistema, que são os módulos de memória, tá? E agora a gente vai ver a última parte, são os módulos de entrada e saída, né? E o que é exatamente um módulo de entrada e saída? O módulo ele contém uma lógica para realizar a função de comunicação entre o periférico e o barramento, né? Para ter uma noção, né? Vamos imaginar o seguinte aqui, a gente já viu o computador que tem o CPU, tem memória, tem tudo mais. Vamos botar aqui os componentes básicos, mínimo, né? Temos o CPU, que é ligado a um barramento. Esse aqui é o barramento. Entre as coisas que nós temos, por exemplo, um monitor, tá? Um monitor no qual a gente vai ver as informações que nos interessam. No caso de um jogo, ver as cenas do jogo, tá? Se eu estou digitando um texto, ver o texto que eu estou digitando, né? Posso ter também uma impressora no qual eu vou imprimir, tá? Então, imprimir alguma coisa na impressora. E esses são os dispositivos de entrada e saída, tá? Agora, esses dispositivos, tá? Eles estão muito lentos, eles não têm condições, tá, de disputar o barramento junto com o microprocessador, por exemplo, junto com a memória, tá? Então, tem que ser desenvolvidas algumas técnicas e algum hardware para permitir essa comunicação, né? Quem faz essa comunicação é o módulo de entrada e saída, ou o controlador de entrada e saída. Por exemplo, um monitor. Eu tenho um controlador de entrada e saída que me permite trocar dados com o monitor. Esse aqui é bastante famoso, né? Essa é a famosa placa de vídeo, tá? Então, na verdade, o processador ele se comunica com a placa de vídeo. A placa de vídeo ela tem a função de codificar as instruções que ela recebe de modo que ela possa ser vista naquele periférico, né? Da mesma forma, quando eu tenho impressora, eu preciso de um controlador, né? Que dependendo da impressora pode ser um controlador paralelo, pode ser um controlador serial, pode ser um controlador USB, né? Que eu ligo a impressora nesse controlador, né? Quando o microprocessador ele precisa mandar uma mensagem, né? Vai gravar uma string qualquer, ele manda essa string. A forma de manipulação, de conversão dessa string em sinais elétricos vai depender muito do dispositivo, né? Então, se eu estou no monitor, eu vou ter que gerar pixels nesse monitor que vão aparecer para que o usuário possa ler. Se eu vou gerar numa impressora, eu preciso gerar correntes elétricas de modo a expulsar, como uma impressora jato de tinta, expulsar gotículas precisamente direcionadas para formar os caracteres no papel. Então, esse papel aqui de conversão daquilo que o CP manda nos sinais específicos que cada periférico vai ter que trabalhar é função do módulo de entrada e saída, tá? É função do controlador de cada dispositivo. Bom, então, os periféricos, né, eles são conectados diretamente no barramento do sistema. Eu perdi aqui o mouse. Então, os periféricos eles não são conectados diretamente no barramento do sistema, né, conforme a gente já discutiu anteriormente, né?
existe uma grande variedade de periféricos, né? E cada um deles com diversos métodos de operação, né? Todos eles, a maioria deles estranhos ao CP, né? Então, é impraticável incorporar, tá, essa lógica que é necessária, né, dentro do processador. Não dá para querer que o processador cuide de tudo, né? Outra coisa, a taxa de transferência de dados do periféricos é frequentemente muito mais lenta, né, do que a da memória ou do processador. A gente já fala aqui que a memória é lenta em relação ao processador, né? E a memória é extremamente rápida quando comparada com o periférico, né? Então, a gente tem que compatibilizar isso, né? É impraticável, então, para o periférico, né, utilizar o barramento de alta velocidade do sistema, tá? A taxa de transferência de dados de alguns periféricos é maior do que a memória do processador, tá? Outras, não, tá? Então, tem que haver essa compatibilização, né? Outra questão é que periféricos muitas vezes utilizam formatos de dados, extensões de palavras que são diferentes do que é usado nos computadores ao qual está sendo utilizado. Os computadores hoje, eu posso dizer que a maioria deles são 64 bits. Então, unidades de dados que o processador troca com barramento, com memória, com tudo, né? Então, está aqui o processador, né, trocando dados com barramento. Ele troca dados de 64 bits. Agora, eu tenho ligado, né, por intermédio de controladores, por exemplo, um mouse e um teclado cuja unidade de informação dele é 1 byte. Eu aperto uma tecla, 1 byte, né? Eu clico no mouse e manda 1 byte de informação. Eu movimento o mouse, ele está mandando bytes de informação sobre o movimento. Por outro lado, tá? Então isso aqui é menor que os 64 bytes. Por outro lado, discos, por exemplo, né, HDs, SSDs, dispositivos de massa externa, a quantidade mínima de dados que eles trocam são 256 bytes, né? Que é 4 vezes mais que a quantidade de dados do processador, né? Esse aqui é 64 bits, né, que eu estou botando, né? Deixa eu botar, então, compatibilizar aqui, né? O processador, então, trabalha com 8 bytes, tá? Então, aqui 256 é bem mais do que 8 vezes, né? Bem mais de 4 vezes, tá? Então, vamos lá. O computador manda 8 bytes de barramento, mouse e teclado trabalha com byte, discos trabalham com 256 bytes. Então, também é preciso compatibilizar, né? No momento de escrever num disco, por exemplo, o controlador ele armazena várias escritas do processador para escrever de uma vez só. Da mesma forma, quando o processador manda ler, o controlador lê 256 bytes e vai entregando para o processador à medida que precisa. Se for interação com o teclado, o processo é inverso, né? Ele lê, o inverso não, é diferente até. Ele lê 1 byte do teclado e transforma isso em 8 bytes para poder enviar para o processador, né? Ele não vai ficar buferizando o teclado até juntar 8, né? Então, esse controlador ele tem uma série de funções para poder compatibilizar os periféricos com o sistema, né? Então, a gente já viu aqui que o módulo de entrada e saída é necessário, né, para fazer essas conversões, né? Então, o módulo de entrada e saída. Nós já vimos que o barramento do sistema possui essas 3 linhas, tá? A gente já discutiu bastante barramentos aqui. Então, tem linha de endereço, que diz qual endereço será acessado. As linhas de dados, que por onde trafega efetivamente dados. E as linhas de controle, que normalmente diz se é para gravar, se é para ler, se o dispositivo deve ser acessado ou não, né? Entre outras informações, né? Ele carrega as interrupções, né? Então, a interface com um ou mais... Desculpa, tá? Então, ele possui 2 funções principais do módulo TS. A interface com o processador e a memória, essa interface aqui, por intermédio do barramento do sistema, e a interface com os dispositivos periféricos, né? Sendo que ele pode interagir com um ou mais dispositivos, né? Uma placa de vídeo, por exemplo, ela pode interagir com uma ou duas, normalmente com 1 ou 2 saídas gráficas. Tem placa de vídeo que interage com 4 saídas gráficas, tá? Outras placas de vídeo só interagem com o monitor, né? Controladores de disco podem controlar 2, 4, alguns até 8 discos simultaneamente, um único módulo de entrada e saída, né? Então, podem haver vários periféricos controlados pelo mesmo módulo,
né? Um módulo do USB, por exemplo, pode controlar dezenas de equipamentos. O módulo Bluetooth pode controlar vários equipamentos. Começando aqui a falar sobre dispositivos externos. Bom, então aí, a operação de entrada e saída, tá? São realizadas por meio de dispositivos externos, que são aqueles que realmente nos interessam, né? Eu vou jogar, eu preciso de uma boa placa de vídeo, né? O que me interessa, a minha interação é com o monitor. Agora, para que haja uma boa interação com o monitor, eu preciso saber se... Desculpa, pessoal, que entrou uma mensagem aqui importante, eu acabei distraindo, tá? Então, eu preciso, sabe, se eu vou interagir com o monitor, eu preciso saber se como mostrar aquele dado no monitor. Então, a placa de vídeo em si, ela não deveria interessar ao usuário, tá? Porém, se é um usuário de jogo, eu preciso que a atualização, né, que são cenas muito dinâmicas, muita variação, muita mudança, muito controle, tá? Precisa que seja feito muito rapidamente. Então, tem placas de vídeo que são melhores do que outras, tá? Mas para efeito de sistema, tá? Não importa para um computador o desempenho da placa de vídeo. A UCP ela manda a informação para a placa de vídeo processa aquela informação e mostra no monitor, tá? O quão rápido vai fazer isso vai depender muito do controlador. Tanto que nós temos placas de vídeos aí que custam, que vem de graça na placa-mãe, temos outras placas de vídeo que são baratinhas, e já temos placas para jogos aí que chegam a custar mais de R$ 8.000. Tá? Mais caro que o restante todo do sistema. Tudo isso buscando o desempenho. Tá? Mas o que importa é o seguinte, né? Existe uma interface padrão para o processador se comunicar com essas placas de vídeo e que vão passar esse dado para o monitor. Então, os dispositivos externos oferecem um meio de trocar dados entre o ambiente externo e o computador, né? O computador ele não vive só no mundo dele, né? Ele não pode ficar vivendo unicamente no mundo dele, tem que trocar dados com o mundo externo, né? Então, esse dispositivo externo conecta o computador por um módulo de entrada e saída, né? Uma conexão ela é utilizada para trocar sinais de controle, estado e dados, tá? A gente separa aqui estado porque a gente fala o seguinte: sinal de controle é aquilo que a UCP envia para o módulo de entrada e saída. Agora, o módulo de entrada e saída também precisa informar a UCP daquilo que está acontecendo com ele. Isso a gente chama que são registradores de estado. Então, quem manda é o CP. Então, o CP ela manda sinal de controle. E os módulos mandam o estado do periférico. E, obviamente, tem os dados que são trocados, né? Esse dispositivo externo é o que a gente chama de periférico, né? Então, eles podem ser classificados em 3 categorias. Inteligíveis aos seres humanos. Eles são adequados para a comunicação com usuários. O ser humano entende ele, né? Por exemplo, monitor de vídeo, impressora. O que está no vídeo, o que está na impressora é para a gente, né? É para o ser humano, tá? Tem aqueles que são inteligíveis da máquina, tá? São uma série de sinais que a gente olha para aquilo, a gente não tem noção do que é aquilo, né? Eles são adequados para comunicação com equipamentos, né? Então, por exemplo, discos. Para começar, eu não consigo nem enxergar o que está na superfície do disco. Mas se por acaso eu conseguir ter um equipamento que me mostra, eu vou enxergar ali em cima uma série de vetores magnetizados em direções contrárias, né? Isso é o quê, né? Eu não consigo entender aquilo, né? Sensores pegam informação do mundo externo, né? Por exemplo, uma câmera de vídeo que está no celular, ele é um sensor, né? Um alto-falante que emite um sinal para a gente, ele é um atuador, né? O som a gente até entende que sai, mas o sinal que chega para o som, tá, é um sinal analógico, a gente não entende nada, né? Então, a máquina entende, a gente não, né? E temos dispositivos de comunicação ainda, né, que são adequados para comunicação com dispositivos remotos. Por exemplo, adaptador de rede, adaptador Bluetooth, né? Ele permite que a máquina se comunique com outra. Um detalhe importante aqui, ó, aqui é uma zona de conflito, tá? Discos e SSDs, tá? Vou até anotar aqui para melhorar esse slide aqui.
Né? Discos e SSDs são dispositivos externos. Tá? Então, fisicamente, quando a gente compra como um periférico, como um dispositivo externo. Mas a nível de sistema, a nível de hierarquia de sistema, eles são considerados memória. Tá? Memória secundária. É aquela memória não volátil. Eu tenho um dado de um programa, eu guardo num disco ou no SSD. Eu guardo na memória secundária. Tá? Então, existe um conflito aqui entre o que o hardware é e como ele é utilizado na hierarquia. A gente não vai discutir isso, a gente vai saber disso. Né? Então, disco, ele é vendido, ele é tratado como dispositivo externo no momento em que a gente estuda dispositivo de entrada e saída. A nível de barramento, ele é um dispositivo externo, tá? Mas a nível de hierarquia e funcionamento do sistema, a gente considera como memória secundária. Então, sinais de controle determinam a função que o dispositivo vai realizar. Então, aqui eu tenho um controlador, tá? Eu tenho sinais de controle do modo S, então sinal de controle entra, e eu tenho uma lógica dentro do controlador. O controlador normalmente é um dispositivo eletrônico, uma placa eletrônica. E essa lógica vai interpretar o que tem que ser feito de acordo com os sinais de controle. Né? Dados, conjunto de bits que são enviados ou recebidos. Então, se eu vou gravar no dispositivo externo ou se eu vou ler do dispositivo interno, são bits de dados. Também saem pela lógica de controle. Sinais de estado indicam o estado do dispositivo. Né? Por exemplo, o processador ele quer mandar uma mensagem para ser enviada pela rede. Mas ele acabou de enviar uma mensagem, ele já quer enviar outra. A placa de rede não enviou ainda a mensagem, ela não pode receber a próxima. Ela vai indicar no estado dela que ela está ocupada. Então, o CP não pode fazer o envio. Ela sabe que não pode fazer o envio por esse sinal de estado. Né? Lógica de controle. É a eletrônica que está dentro da unidade. Tá? É a eletrônica que vai controlar efetivamente todo o funcionamento para que a informação possa ser gravada ali do dispositivo. Né? Ou seja, é o programa, microprograma que está dentro da placa. Transdutor converte os dados elétricos para outras formas de energia. Né? Então, aqui chegam os dados chegam pelo barramento, chegam em forma de bits, sinais elétricos, que vão para o transdutor. Né? Se for uma placa de rede, por exemplo, uma placa de rede cabeada, tá? Isso vai ser transformado num outro tipo de sinal elétrico que vai ser pela placa de rede, pelo cabo de rede. Se for uma rede sem fio, esse transdutor vai transformar esse sinal, tá, em um sinal eletromagnético para ir pelo ar. Né? Se for uma rede por cabo óptico, vai transformar em luz. Né? Se for uma impressora, vai transformar em sinais específicos na impressora. Se for um monitor de vídeo, vai transformar em sinais específicos do monitor de vídeo. Sinais analógicos lá para o monitor de vídeo. Tá? Então, o transdutor ele converte o que chega pelo barramento, chega um bit, naquele dado que é adequado ao dispositivo. E o buffer mantém dados temporariamente. Né? Lembra que pode ter unidade de dados de tamanho diferente? Então, por exemplo, lendo de um disco, lendo de um SSD, ele vai mandar ler, vão vir aqui 256 bytes, vão ficar armazenados no buffer e vai mandar em blocos de 8 bytes para o processador. Se for para gravar no disco, ele vai receber blocos de 8 bytes do processador, né? Armazena aqui no buffer, e quando completa 256 bytes, é descarregado de uma vez só. Né? Então, de forma geral, esse é o conceito de uma unidade, tá? Um módulo de entrada e saída. Tá? Aí, a lógica, algumas coisas podem variar aqui dentro, mas um olhar macro para um módulo de entrada e saída é isso. Isso aqui é um controlador. Estamos falando aqui rapidamente de alguns dispositivos, né? Deixa eu ver uma olhada aqui, tá? Mas vamos falar rapidinho aqui, já que tem que falar. Né? Teclado, monitor. Meio mais comum de interação entre o computador e o usuário. A unidade de troca básica é o caractere. Né? Claro que quando você está em modo gráfico muda um pouco, né? Mas no básico é o caractere. Associado a cada caractere existe um código, em geral com tamanho de 7 ou 8 bits. ASCII, código ASCII tem 7 bits. O computador usa o ASCII estendido, que tem 8 bits. Né?
Caracteres são de dois tipos, imprimíveis e de controle. Se você olha o código ASCII, ele tem lá a letra A maiúsculo, letra A até Z maiúsculo, letra A até Z minúsculo, tem números, tem caracteres de pontuação, então, série de caracteres que são que a gente chama imprimíveis. Agora, temos também caracteres de controle. Por exemplo, quando eu aperto o Enter não é imprimível, a gente não imprime o Enter. O Enter é para pular linha. Mas o código do Enter tá na tabela ASCII. Tá? O exemplo carrega e retorno. Quando o usuário pressiona uma tecla, gera um sinal eletrônico interpretado pelo transdutor, né? Lembra do transdutor? Esse carinha aqui, né? Então, apertei uma tecla, ele gera um sinal. O transdutor recebe esse sinal, faz a conversão, coloca no buffer o caractere, né? Então, esse padrão de bits é convertido para o módulo no computador. Já na saída, no monitor, os caracteres são transmitidos para o módulo GS, né? Nesse caso, o transdutor faz o papel inverso. Ele pega a sequência de bits lá da tabela ASCII e envia sinais eletrônicos que o monitor consegue transformar isso em pixels para colocar na tela. Um drive de disco, né? Aqui vai uma diferença entre drive e driver. Tá? É importante falar nisso aqui, porque, como profissional da computação, a gente tem que saber falar certo. Tá? Drive é um dispositivo. Tá? É o dispositivo. Né? Se eu tenho, por exemplo, um drive de CD, ele é um drive. Tá? Agora, existe um outro nome bastante parecido, que é o driver, que é esse cara aqui. Ó. O driver é o programa que entende o dispositivo externo. Tá? Então, por exemplo, eu quero mandar gravar num disco ótico específico. Eu pego a minha mídia ótica, coloco dentro do drive. Né? Pego a minha mídia ótica, coloco dentro do drive de disco. Tá? Para que o meu computador entenda os sinais que ele precisa enviar para o drive, eu preciso de um pequeno programa que é inserido junto ao sistema operacional que diz como é o funcionamento do drive. Esse programa, software, é o driver. Tá? Então, driver é o software de controle. Drive é a unidade, tá? Onde eu vou gravar a informação. Tá? Então, você tem que saber essa diferença. Então, o drive contém eletrônica para troca de sinais e dados, controle estado com módulo GS. Tá? Ele controla os mecanismos de leitura e gravação, tá? De disco. Né? O transdutor é capaz de converter padrões magnéticos na superfície no buffer do dispositivo. Né? Se for um SSD, acaba aqui. Se for um disco, o disco ele vai ter uma cabeça móvel que vai ser movida também pelo drive para posicionar no local correto. É só para comentar alguns dispositivos. Agora, entrando em detalhes aí do módulo de entrada e saída. Né? Quais são as principais funções de um módulo de entrada e saída? Primeiro, controle e temporização. Tá? Na verdade, eu vou detalhar cada um desses aqui, tá? Só comentar bem. Então, controle, ele tem que fazer o controle e a temporização, ele tem que fazer a comunicação com o processador, ele tem que fazer a comunicação com o dispositivo. Então, ele está no meio do caminho, né? O grande papel do módulo de entrada e saída é compatibilizar o processador com o dispositivo. Né? Então, ele tem que comunicar com o processador, ele precisa comunicar com o dispositivo, ele tem que controlar e temporizar os dois, ele precisa fazer buffering de dados, porque a gente viu que o dispositivo ele pode ter unidades de tamanho diferente, até com padrões diferentes de informação, então ele precisa armazenar temporariamente para fazer conversões. Precisa fazer detecção de erros. Tá? O dispositivo de entrada e saída pode ocasionar erro. Quando eu gravo uma informação, depois eu vou ler, essa informação ela pode ter se deteriorado. Então é necessário saber se houve deteriorização e se houve como corrigir. Tá? Então, cada um desses. Controle e temporização. Então, um módulo de entrada e saída tem um requisito de controle de temporização, né? Para coordenar o fluxo de tráfego entre os recursos internos e dispositivos externos. É o que a gente chama de arbitração do barramento. A gente, no momento de acessar um barramento, tem uma disputa ali para aquele barramento. Né?
só para a gente imaginar, um barramento ele tem CPU ligada nele, tem memória ligada nele, tem vários controladores ligados nele. Quem transmite? Por quanto tempo pode transmitir? Quais são as regras de comunicação? Tá? A gente chama de arbitração do barramento. Então, ele precisa de uma parte para fazer controle e temporização para poder acessar e compartilhar o barramento do sistema. A outra função, comunicação com o processador, envolve decodificação de comando. Tá? Então, o modo de entrada e saída ele vai aceitar comandos do processador, que são enviados pelo barramento de controle, tá? E ele vai interpretar esse comando. Né? Por exemplo, precisa desenhar uma determinada informação na tela, né? Para a gente poder entender, por exemplo, inclusive a diferença de preço entre placa de vídeo. Né? Eu preciso desenhar um círculo. Né? Eu posso passar um ponto central, o raio do círculo, a espessura com que eu quero fazer o círculo e a cor. Né? Aí a placa de vídeo vai e desenha esse círculo perfeito que eu estou desenhando aqui. Né? Algumas placas de vídeo vão receber isso aqui e vão fazer isso como? Vão fazer por software, né? Então, ela tem um hardware bem simples, ela recebe essa informação, ela faz por software, desenha pixel a pixel na tela, tá? Esse desenho pixel a pixel toma tempo, já que vai ter que ter um for para fazer isso, vai ter que calcular cada coordenada, vai ter que fazer o anti-aliasing, que são técnicas de computação gráfica, tá? Isso, quando é feito por software, leva um tempo. Outras placas de vídeo, quando recebe essa informação, ela já tem um hardware para fazer isso direto por ela. Né? Então, quanto mais é sofisticado o hardware, mais rápido ela faz. Né? Por isso que existem placas de vídeo todo preço. Né? Então, decodificação do comando significa recebe um comando, interpreta esse comando e faz com que ele seja executado. Envolve dados, né? Os dados são trocados entre o processador e o modo ES no barramento de dados. Então, manda escrever alguma coisa em disco. Chega essa informação pelo barramento, vai ser escrito em disco. Né? É o módulo de ES que dá as informações de estado. O disco está ocupado, mas quem fala que o disco está ocupado não é o disco. Né? Quem está controlando a escrita no disco é o módulo de ES. Então, o módulo de ES é que é responsável de informar o sistema quando o disco está ocupado e quando ele está livre. E reconhecimento de endereço. Né? Cada endereço de entrada, cada dispositivo, melhor dizendo, entrada ele possui um endereço próprio de comunicação. Né? Então, assim como cada célula de memória possui seu próprio endereço, cada dispositivo de entrada e saída também possui seu próprio endereço. Né? E o sistema tem que saber qual é o endereço de cada dispositivo. Aqui é um diagrama de blocos, tá? Expandido um pouco mais de um bloco, de um módulo de entrada e saída genérico. Né? Então, a gente tem as linhas de controle que a gente já viu, tem as linhas de endereço. Então, dizendo o que vai fazer e onde vai fazer. Tá? Entra na lógica de entrada e saída. Aqui tem as linhas de dados. Né? Então, tem registrador de dados, registrador de controle. Né? E podem ter vários dispositivos. Né? Então, aqui eu tenho um dispositivo. Né? Aqui eu tenho um outro dispositivo. Né? Então, o meu controlador pode controlar vários dispositivos. Então, o módulo de entrada e saída permite que o processador veja uma grande variedade de dispositivos de uma maneira simples. Aqui podem ser desde dispositivos iguais, por exemplo, um controlador de disco, controla discos iguais. Né? Um controlador USB, controla vários dispositivos diferentes. Né? Então, cada um vai ter a sua complexidade. Tá? Então, o modo de entrada e saída permite que veja uma grande variedade de dispositivos, né? E ele pode ocultar todos esses detalhes, né? De temporização, formatos, a eletromecânica do dispositivo. Né? Por exemplo, o processador ele manda gravar um dado num dispositivo de massa. O dispositivo de massa pode ser o quê? Normalmente é ou um HD ou um SSD. Tá? Para o funcionamento, a informação é completamente diferente. Né? Um é composto por vários chips de memória que guardam as informações
de forma permanente, que é o SSD. O outro é um disco que fica girando, uma cabeça que fica se posicionando e guarda informações ali via campo eletromagnético. Tá? Para o processador não interessa, tá? Se é um SSD ou se é um disco. Né? Então, o modo ES tem que oculta tudo isso. O processador ele só manda informação e ele se vira. Tá? Um modo ES que assume a maior parte do processamento, tá? Ele também é conhecido como canal de ES ou processador de ES. Tá? Normalmente ele é mais utilizado em mainframes. Tá? Mainframes são computadores de grande porte, e normalmente a gente chama de mainframe aqueles computadores que eles. É, a grande finalidade dele é armazenamento de uma grande quantidade de dados. O grande poder, né, a grande diferença numa arquitetura de um mainframe para outros tipos de máquinas é que ele tem uma arquitetura muito voltada para entrada e saída. Tá? Você pode ter máquinas com grande poder de processamento para duas vertentes. Para grandes cálculos, né? Por exemplo, você vai calcular a estrutura dinâmica de um estádio de futebol quando todos os torcedores estão pulando. Você precisa de muito processamento, muita troca com a memória. Então, você trabalha com estações de trabalho, cuja arquitetura dela é mais voltada para acesso à memória. Agora, você também tem outras aplicações que são, por exemplo, o fechamento mensal de um grande varejista do mercado. Uma empresa que tenha várias lojas vai fazer o fechamento, balanço mensal. Ela vai trabalhar num banco de dados gigantesco, com muitos dados. Então, forte dessa máquina tem que ser a interação com o dispositivo de entrada e saída. Tá? Então, esses mainframes, normalmente, tá? Eles possuem módulos de entrada e saída que fazem um processamento intenso, livrando o processador desse trabalho. Aí a gente chama de canal de entrada e saída ou processador de entrada e saída. Tá? É um hardware dedicado a essa parte de comunicação, inclusive fazendo vários acessos paralelos a vários dispositivos. Tá? Já um módulo mais primitivo, normalmente que é utilizado em computadores comuns, né, PCs, tá? Eles costumam ser chamados de controlador de entrada e saída ou controlador de dispositivo. Né? Então, normalmente são utilizados em microcomputadores, são mais simples, são mais baratos, né? Até porque não necessita de tanta sofisticação. Bom, beleza. E essa comunicação? Como acontece a comunicação entre o microprocessador e o dispositivo de entrada e saída? Porque, embora o controlador, né, o módulo de entrada e saída, ele faça a compatibilização de velocidade e tudo mais, o dispositivo o periférico ele continua sendo lento. Né? Se um processador ele precisa de dados do dispositivo, o que o processador faz? Vai ficar esperando esse dado chegar? Também na hora que ele grava, o que ele faz? Ele vai ficar esperando gravar? Então, mesmo que haja o controlador no meio do caminho, né, a gente tem uma carga em cima do processador. Tá? Então, existem algumas formas de trabalhar isso. A mais primitiva é a entrada e saída programada. Tá? A gente estuda ela para poder estudar a evolução e entender como é hoje. Fica mais fácil. Tá? Até porque, eletronicamente, lá no dispositivo ainda é bastante parecido. Tá? Embora no meio do caminho haja facilitadores. Então, o que a gente chama de entrada e saída programada? Os dados são trocados entre o processador e o módulo de ES. Ou seja, tá? É direto. Você tem aqui, ó, processador ligado ao barramento, você tem um módulo de entrada e saída e você tem o dispositivo periférico ligado nele. Nessa ES programada, a comunicação ocorre diretamente entre processador e módulo. Ah, Fábio, você está falando que isso é o primitivo, não é mais assim? Hoje não é mais assim, não, tá? Porque isso segura muito o processador. Mas vamos entender essa comunicação aqui, porque ela é importante para entender o próximo passo. Né? Então, nesse esquema de entrada e saída programada, o processador ele tem controle direto da operação de entrada e saída. Ele coordena tudo. Ele olha o estado do dispositivo para saber se o dispositivo pode receber o comando. Ele envia o comando. Se ele está gravando o dado, ele envia os dados. Se ele está recebendo o dado, ele recebe os dados. Então, tudo responsabilidade do processador. Né? Então, quando ele emite um comando ao módulo de entrada e saída, tá? Mandou uma entrada e saída fazer uma coisa, ele deve esperar até que essa operação termine, já que é responsabilidade dele.
que acontece? Está desperdiçando o tempo do processador. O processador ele tem uma capacidade enorme de processamento e ele fica tomando conta de dispositivo lento, tá? Então, isso aí é o tipo da coisa que a gente tem que procurar evitar, tá? Mas dos primeiros sistemas, até por simplicidade, não tinha muita tecnologia, foram construídos dessa forma. Nesse esquema, é responsabilidade do processador, tá? Então cabe ao processador verificar periodicamente o estado do modo entrada e saída até descobrir se a operação parou. Então ele tem que mandar gravar uma informação nesse módulo. Ele tem que ficar verificando o módulo até que o módulo fique livre. Aí, quando o módulo muda o estado para livre, ele pode interagir, tá? Então, para executar uma instrução, o processador envia o endereço especificando um determinado módulo de entrada e saída. Então, no barramento de endereço, ele vai dizer o seguinte: qual é o módulo de entrada e saída que eu vou acessar? USB, placa de vídeo, controlador de disco, são vários módulos de unidade de disco, cada um tem o seu endereço. Então, ele coloca o endereço. E ele envia o comando que ele quer. Essa informação chega em vários dispositivos, aquele que tem o endereço vai executar o comando. Existem 4 tipos de comando que um módulo pode receber, tá? É um comando de controle, ele é usado para ativar um periférico e dizer o que fazer. Um comando de teste, para testar as condições de estado associado, né? Por exemplo, saber se o dispositivo está livre ou não, né? Pode ser um comando de leitura, né? Fazer com que obtenha um item do controlador. Pode ser um comando de escrita, fazer com que grave um item no controlador. De modo geral, a gente pode usar esse fluxograma para entender o funcionamento desse programado. Por exemplo, aqui a CPU vai executar um comando de entrada e saída. Ela envia um comando de leitura ao módulo de entrada e saída. Então, ela comanda o módulo de entrada e saída. Vamos ler. Primeiro, ele lê o registrador de estado, né? Antes de enviar, ele tem que saber se se o módulo está livre, né? Isso aqui é feito, né? Isso aqui é enviado, então, a informação no dispositivo de entrada para a CPU, né? Ele pergunta: posso escrever? A placa fala: não. Aí ele vai ler de novo: posso escrever? Não. Ele vai ficar perguntando para a placa se pode ou não. Então, ele vai ficar preso nesse ciclo aqui até que esteja livre. Pode acontecer uma condição de erro, aí a placa vai falar: o dispositivo falhou, deu problema aqui, esquece. Ou, né, o que acontece na maioria das vezes, pronto, né? A placa ficou pronta, né? O dispositivo ficou pronto, pode acessar, né? Então, tá? Ele lê a palavra, na verdade eu li errado aqui no início, tá? Ele vai fazer a leitura do módulo dessa, não a gravação, tá? Ele lê do módulo de entrada e saída, o dispositivo de entrada e saída manda o dado para a CPU e a CPU manda o dado para a memória. Repara que a informação está sendo transferida entre dispositivos de entrada e saída e memória, mas ela está passando por dentro da CPU, né? Então, a CPU é meio de passagem. Lê da unidade e grava na memória. Isso aqui foi a leitura de uma palavra, né, de um dado. Agora, se eu estou lendo uma sequência longa de dados, eu vou perguntar: terminou? Não. Volta para cá, né? Então, a CPU vai ler byte a byte do dispositivo e vai gravando na memória, tá? Aí terminou, não. Então, começa de novo. Está pronto ainda? Não está pronto? Aí ficou pronto. Aí faz a transferência, terminou? Não. Então, a CPU fica nesse ciclo inteiro, ela tomando conta de tudo. Ela é o capataz. Até que terminou. Quando terminou, ela pode executar a próxima instrução, né? Então, isso aqui é bastante lento, tá? A CPU, ela fica parada, tá? Não é bom. Então, quando o processador, a memória principal e o módulo de entrada e saída compartilham um barramento comum, tá? Ele tem 2 modos de endereçamento. Então, isso aqui, ó, né? Temos o barramento comum, normalmente é o que acontece. Tem aqui CPU, memória e vários dispositivos de entrada e saída. Tá, 2 dispositivos de entrada e saída. Dispositivo não, né? Controladores, tá? Vou botar comum.
D para ficar, para lembrar que é o controlador do dispositivo. Bom, a gente viu aqui que o acesso, ó, né, é feito, tá mais para cá, mais para frente. Tá bem para frente, por sinal, tá? É feito por uma linha de endereço. Tá? O barramento, o processador, ele fala o dispositivo que ele quer acessar por um determinado endereço. Tá? Como é esse endereço? Tá? Como esse endereço ele é dado ao dispositivo? Tá? Tem duas formas diferentes de fazer isso. Tá? Uma é utilizar ES mapeado em memória, outra é utilizar ES independente. Tá? São técnicas diferentes. Tá? Se a gente usa ES mapeado em memória, o endereço do dispositivo de entrada e saída se mistura com o endereço de memória. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte: vamos supor que o endereço desse dispositivo aqui seja o endereço 2F8. Tá? Então, quando a CPU for acessar esse dispositivo, ela vai botar no barramento o endereço 2F8. Só que o endereço 2F8 pode ser tanto do dispositivo quanto da memória. Tá? Quando isso acontece, quando a gente está usando essa mapeada de memória, o controlador ele acessa como se fosse a memória, mas quem responde no lugar da memória é o dispositivo, já que ele está nesse endereço. Tá? Significa que esse endereço de memória fica inutilizado. Eu não posso utilizar esse endereço na memória. Tá? Então, existe um único espaço de endereçamento. Tá? O processador trata tudo como se fosse um endereço de memória. Tá? E uma única linha de leitura escrita é necessária no barramento. Tá? Então, é que quando a gente tem isso aqui. Quando a gente tem entrada e saída independente, é um outro esquema. A gente tem um barramento de endereço só para memória e um barramento de endereço só para dispositivo de entrada e saída. Aí, nesse caso, eu tenho endereços separados. Então, o barramento possui linhas separadas para memória e para dispositivo de entrada e saída. Tá? Desculpa, o barramento é o mesmo, só as linhas de controle que são separadas. Tá? E a linha de comando especifica se o endereço se refere a um local de memória ou um dispositivo de entrada e saída. Tá? Então, isso aí vai depender do projeto da máquina. Bom, a gente viu aqui, então, a entrada e saída programada. Tá? Beleza, é a mais intuitiva e, normalmente, é a que os sistemas primitivos utilizavam, mas aí a gente viu que podia melhorar isso aí. Tá? A gente tem um mecanismo que é um mecanismo importante, que é o mecanismo de interrupção. Né? A gente viu como funciona uma interrupção. A OCP ela vem executando alguma coisa e acontece alguma coisa, algo importante no sistema. Esse algo provoca uma interrupção. O que a OCP faz? Ela para a execução que ela tinha nesse momento, ela desvia o controle e ela trata uma rotina que é de interrupção. Quando essa rotina termina, o que a OCP faz? Ela automaticamente volta para o ponto que estava e continua trabalhando. Né? Então, o mecanismo de interrupção ela permite que a OCP pare o que estava fazendo, trate esse algo importante e continue. Então, a ideia é utilizar esse mecanismo no processo de entrada e saída. Né? Fazer com que a OCP não precise ficar parada esperando o dispositivo ficar pronto. Né? Lembra que na ES programada a OCP ficava tomando conta do dispositivo para fazer a transferência? Se a gente usar o mecanismo de interrupção, a OCP ela pode mandar gravar, ela vai fazer outra coisa, e quando ficar pronta, ela é avisada. Em vez dela ficar olhando, ela é avisada. Tá? É mais eficiente. Então, qual é o problema da entrada e saída programada? O processador tem que esperar muito tempo. Ele tem que ficar tomando conta de tudo. Então, o desempenho do sistema ele é bastante degradado. Né? Qual a alternativa? O processador ele envia um comando de entrada e saída por um módulo e continua realizando outra coisa. Então, ele envia, ele fala, ó, leia dados. Né? E ele não precisa ficar esperando o dispositivo entregar o dado. Ele vai fazer outra coisa. Quando o dado ficar pronto, ele é interrompido. Né? Então, o processador vai fazer outra coisa. Quando
o dado fica pronto, ele pega o dado. Então, esse que está na esquerda aqui, tá, é o AES programada, tá, que a gente viu anteriormente. O que ele faz? Ele envia o comando, fica vendo se está pronto, se não está, e quando fica pronto, ele vai fazer ele vai fazer a gravação e termina, né? Então, o grande problema está aqui, ó, enquanto o dispositivo não está pronto. A UCP ela fica insistindo, fica verificando e está perdendo muito tempo aqui, né? O que a AES controlada por interrupção propõe, né? Ela envia um comando de leitura para o módulo ES. Repara que aqui, ó, as caixas são as mesmas, só o fluxo que é outro. Só que quando ela envia esse comando, pode ser que o dispositivo não esteja pronto. O que ela faz? Ela vai fazer outra coisa. Mesmo que o dispositivo esteja pronto, né? O dispositivo está pronto, ele vai mandar fazer a leitura. Vou imaginar um disco. O disco ele vai ter que acabar de girar até a posição correta, né? Vai ter o tempo de rotação, vai ter que ter o tempo de posicionamento. Primeiro, vai ter que ter o tempo de posicionamento da cabeça, né? Que é o tempo de translação da cabeça. Depois vai ter o tempo de rotação para posicionar tudo bonitinho. Depois vai ter que fazer a transferência dos dados efetivamente. Por mais rápido que seja um disco, e por mais rápido que seja um SSD também é rápido, a UCP faz consegue fazer muitas outras coisas durante o tempo de trabalho dispositivo. Então, aqui, ó, a UCP manda fazer a leitura e vai fazer outra coisa, ela vai trabalhar em outra coisa. Enquanto o módulo GS está trabalhando, tá? Vou desenhar aqui. Então, está aqui a UCP. Em vez dela ficar controlando tudo, está aqui o barramento, tá? E está aqui o controlador. Está aqui o dispositivo, por exemplo, um HD. Né? A UCP manda fazer e começa a processar os dados, está processando dados. Enquanto o dispositivo está fazendo, o CP está processando um monte de dados. Aí, quando fica pronto, né? Lembra aqui, ó, o esquema de interrupção? O CP está processando esses dados aqui, então ela está executando, executando. Fez um monte de coisa. Quando o dado ficou pronto, o dispositivo, o que ela faz? Acontece a interrupção, desvia para a rotina de tratamento de interrupção. O que a rotina faz? Ela vai e busca o dado que ficou pronto. Então, ela transfere o dado para ela, depois para a memória. Aí vem aqui. Terminou? Não. O que ela faz? Manda pegar mais dado, retorna da interrupção, continua fazendo o que estava fazendo antes, né? Então, continua executando, fazendo alguma outra coisa. Quando o outro dado ficou pronto, nova interrupção, né? Então, nova interrupção, vai lá, pega os dados, né? Com isso, em vez da UCP ficar parado o tempo inteiro, ela consegue, nesses intervalos de tempo entre a ordem de leitura e o dado ficar disponibilizado, ela vai fazendo outra coisa. É bem mais eficiente, tá? Então, aqui, se a gente olhar o fluxograma, o que acontece, né? Faz algo mais, quando acontece a interrupção, retorna, né? Verifica o estado, está pronto, lê, grava, terminou, não. Manda fazer de novo e ela vai fazer de novo outra coisa, né? Então, a entrada e saída controlada por interrupção, ela é bem mais rápida. Não é que ela seja mais rápida, desculpa, né? O tempo que ela leva para entregar o dado é o mesmo. Porém, ela libera a UCP para fazer outras coisas. Então, o sistema acaba aparentando que está tudo mais rápido. E está mais rápido. E a gente vem numa técnica mais moderna, que é o acesso direto à memória. Né? Técnica de DMA, Directory Memory Access. Tá? Vocês já devem ter visto essa sigla em algum lugar. Tá? Os computadores hoje eles são equipados com módulo de DMA. Tá? E o módulo de DMA ainda melhora muito, né? O que a gente tem AES controlada por interrupção. Tá? Essa controlada por interrupção é boa, boa, excelente. Mas ela também tem um probleminha dela. Né? Bom, então a AES controlada por interrupção, ela é mais eficiente que a entrada e saída programada, sem dúvida. Mas ela ainda requer uma intervenção do processador, né? Porque o que está acontecendo nas duas, tanto na entrada e saída programada por interrupção, quanto na entrada e saída programada, é o seguinte: você tem uma memória, né? Você tem uma OCP, você tem um controlador dispositivo. Quando você manda transferir o dado, o que acontece? A UCP
recebe o dado via barramento do controlador dispositivo e a UCP escreve isso na memória. Então, mesmo que ela funcione bem, a UCP está sendo interrompida a todo momento. Então, está gerando muitas interrupções. Essa interrupção a UCP para de vez em quando. Melhorou bastante? Melhorou bastante. Mas, ainda assim, ela está atrapalhando a UCP. Tá? Então, mesmo que funcione bem, ela tem desvantagens. Né? A taxa de transferência de entrada e saída é limitada pela velocidade na qual o processador pode testar e atender um dispositivo. Tá? Então, limita a transferência. Né? E o processador ele fica culpado gerenciando uma transferência. Diversas instruções poderiam estar sendo executadas enquanto ele está fazendo essa transferência. Então, o DMA ele pressupõe a existência de um módulo adicional. Tá? Então, ele envolve um módulo adicional do barramento do sistema. E o controlador DML é capaz de imitar o processador e assumir o controle do sistema. Então, o processador de DMA ele assume as funções de controle do dispositivo que seriam feitas pelo microprocessador. Então, o microprocessador delega todo o controle para o módulo de DMA. E o módulo de DMA faz uso do acesso para fazer essa transferência. Né? Então, ele deve usar o barramento apenas quando o processador não precisa dele, né? Ou forçar o processador a suspender a operação temporariamente. Tá? É conhecido como roubo de ciclo. Tá? Então, normalmente, o processador de DMA tem prioridade no uso do barramento. Tá? Normalmente. Como é que funciona, então, isso aí? Tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui agora essa situação aqui, ó. Eu vou até botar a arquitetura mais moderna, tá? Nessa arquitetura mais moderna, o controlador DMA ele acessa diretamente a memória, tá? Então, você tem aqui uma UCP, tá? A UCP, você tem uma memória, vou botar o tradicional mesmo. Você tem um dispositivo de DMA, controlador de DMA, tá? Você tem um controlador de modos de entrada e saída. Normalmente, tá, os modos de entrada e saída hoje também já trazem o controlador de DMA embutido nele, tá? Para dentro dele, que aí já fica até mais rápido. Tá? Então, vamos ver esse esquema mais tradicional, modo DMA fora. Tá? É solicitada uma operação de leitura e escrita. O que a UCP faz? A UCP envia sinais de controle para o DMA, dizendo o que é que tem que fazer. Tá? Esses sinais de controle informam, tá? O endereço do dispositivo de entrada e saída. Tá? Então, qual é o dispositivo? Tá? Então, por exemplo, o disco. O local inicial da memória, para onde vai transferir na memória ou de onde será lido da memória, tá? E a quantidade de dado que vai ser lido ou gravado. Então, o CP fala para o DMA, você tem que fazer isso. Tem que transferir da memória para o disco ou do disco para a memória. No disco é o setor tal, na memória é a posição tal, e você tem que transferir essa quantidade de dados. E aí o CP esquece. O que o DMA faz? O DMA controla os dispositivos, os controladores de entrada e saída, né? Pega cada dado, joga esse dado na memória, ou lê da memória, se for o caso de botar no dispositivo de entrada e saída, o controlador de DMA fica fazendo todo o trabalho. O CPU não toma ciência de mais nada. Tá? Só quando termina todo o trabalho é que o controlador de DMA gera uma única interrupção, uma só, para falar para o CPU. Está pronto, está feito. Né? Então, isso é o que está escrito aqui, né? Como isso é feito. Né? No final, o DMA envia uma interrupção. O processador é envolvido apenas no início e no final da transferência. No início, para programar o controlador de DMA, no final, para saber que acabou. Né? Então, fica bem mais rápido. Né?
Então, o mecanismo de DMA pode ser configurado de diversas formas, né? Você pode ter, por exemplo, processador, um mecanismo de DMA colocado no barramento, controlando todo mundo, e a memória aqui, né? A gente pode ter um esquema com um único barramento, mas DMA entrada e saída integrados, que é um processador. Os próprios dispositivos de entrada e saída estão ligados ao DMA, tá? Então, a gente evita uma passagem extra, né? Porque aqui, pelo que a gente viu, tinha acontecido o seguinte, né? Vinha os dispositivos de entrada e saída para o DMA, depois DMA para a memória. Então, passava 2 vezes pelo barramento. Quando a gente tem esse esquema aqui, que eu falei que era mais eficiente para vocês, do DMA direto no controlador, o que acontece? Tá? Não existe uma passagem do controlador para o DMA pelo barramento. Então, a gente economiza, a gente só faz uma passagem. O barramento é usado uma vez só para transferir para a memória. Tá? Ou pode até ter um barramento à parte e um único controlador de DMA controlando tudo. Normalmente é usado esse esquema aqui de cima, tá? Barramento único e DMA e AES integrados. Com isso aqui, cada controlador tem seu próprio chip de DMA, seu próprio controlador de DMA, e as informações são trocadas diretamente. E o processador fica completamente à parte. Isso a gente muda o esquema, né? Esse aqui, ó, o esquema original de AES programada, aquele que a gente viu que vai fazer alguma interrupção. E agora, como é que é por DMA? O processador envia um comando de leitura e vai fazer outra coisa. Quando acaba, ele é avisado por intermédio da interrupção. Convenhamos que é bem mais rápido, bem melhor. Tá? Então, hoje em dia, esse é o esquema que é mais utilizado. E aí, gente, alguma dúvida? Tá tranquilo? Já tinha ouvido falar em DMA, né? Acho que já, né? DMA é uma sigla que o pessoal que lida mais com hardware ou que monta, tá? Tem mais o costume de ouvir. Bom, está melhorando um pouquinho, né? A gente viu, eu falei para vocês que aquela parte mais baixo nível tinha acabado, que a gente chegar na parte de mais alto nível, né? Claro que mais alto nível para arquitetura e organização de computadores ainda é baixo nível, né? Mas a gente já está falando de módulos aqui que concentram mais funções. Bom, DMA é muito bom, mas hoje em dia a gente tem o chamado acesso direto a cache. Né? O que qual é o nosso probleminha, na verdade? Até então, vem fazendo esse desenhozinho aqui, né? Se vocês repararam, eu venho sempre fazendo assim, né? A UCP ligada num barramento e as outras coisas todas. Isso aqui é o que a gente tem hoje. Não é. Tá? O que a gente tem hoje é isso aqui, ó. Um módulo, normalmente com mais, tá? Eu vou representar aqui com 4 cores, né? Com 4 núcleos ligados ao barramento. Na verdade, cada core, cada núcleo, se comporta como uma UCP. Né? Então, é muito bonitinho falar nisso aqui, mas o que nós temos são várias UCPs que estão concorrendo pelo uso ao barramento. Pior ainda, né? Havia falado para vocês, né? O DMA está aqui e ela interage com a memória. Mas a gente sabe que nós temos a famosa memória cache. Né? Inclusive, a memória cache L1, L2, ela está lá dentro do core, dentro do núcleo do processador. Né? Então, nós temos que levar em consideração que está com a memória cache. Porque, por exemplo, aqui o controlador de DMA vai fazer a transferência de dados. Né? Então, ele recebe os dados e ele passa isso para a memória. E se ele está sobrescrevendo algo que está na cache do processador? Repara que o processador está fora dessa comunicação. Né? Então, as memórias, quando a gente surge vários núcleos, cada núcleo tendo a sua própria memória cache, mesmo que o sistema tenha uma L3 geral, tá? Nós temos alguns complicadores em cima. Né? Então, a técnica de acesso direto a cache, né? Conhecida como DCA, né? Direct Cache Access, né? Leva em conta a existência da memória cache e tenta melhorar o sistema para ser mais rápido.
como ela funciona. Tá? O DMA, pois sem dúvida, tá? Sem dúvida, uma forma de aprimorar o desempenho de entrada e saída, tá? Mas aumentos significativos na taxa de dados para entrada e saída em rede, tá? Provocou aumento significativo, tá? Desculpa, tá? Temos um aumento significativo e o DMA não está apto para isso, tá? O que é uma entrada e saída em rede? Tá? Lá para trás, tá? Quando a gente estava falando sobre microprocessadores, eu apresentei para vocês um esquema do microprocessador, tá? Eu falei para vocês do barramento interno QPI, se vocês lembrarem, né? Então, você tem o barramento PCI Express, que é o barramento que o processador fala com os dispositivos externos, mas internamente, o microprocessador ele tem um barramento de comunicação chamado QPI, tá? Esse barramento QPI, ele funciona como uma rede de extrema velocidade, altíssima velocidade dentro do processador. A comunicação entre a memória e os núcleos é feita por esse barramento QPI, que é um barramento, um protocolo parecido com um protocolo de redes de computadores. Tá? Claro que é adaptado internamente à máquina, a gente sabendo que não tem perda de dados. Né? Então, a gente tem que levar em conta essa existência. Então, essa técnica DCA, de acesso direto a cache, né, envolve habilitar a função do DMA para ter diretamente a cache, acesso a cache de último nível. Para a gente entender isso, tá? Varia pouco uma arquitetura de um processador para outro, né? Mas vamos ver a arquitetura do Xeon, tá? Que é um processador para servidores. Tá? Esse aqui é um Xeon de 8 núcleos. A gente tem aqui do Core 0 ao Core 7, né? 8 núcleos. Né? A gente tem aqui uma plataforma de controle de memória. E aqui vai para a memória DDR. Né? E aqui, então, nós temos uma rede anel, duplo anel. Né? O anel externo aqui girando no sentido anti-horário, o anel interno girando no sentido horário. Né? Ele vai pegar o sentido menor para fazer a troca de dados mais rapidamente. E esse anel interno de comunicação entre os núcleos, repara que isso aqui está lá dentro de uma parte específica do microprocessador, onde estão os núcleos. Tá? Existe a integração dele por QPI, né? E com PCI Express. Tá? Então, a cache vai ter que levar em conta... A cache não, desculpe. O DMA vai ter que levar em conta isso aqui. Né? Então, a operação tradicional de DMA, dados são trocados entre a memória principal e os dispositivos de entrada e saída por meio da estrutura de interconexão do sistema. Né? Repara aqui, ó, plataforma de controle de memória, barramento PCI Express e barramento QPI. Vou desenhar isso aqui numa arquitetura de mais alto nível para entender bem como é hoje. Tá? Então, ó, temos o barramento do sistema. O barramento do sistema ele chega aqui pelo PCI Express. Tá? O que acontece? Ele chega no processador. Ele chega na UCP. Repara aqui, ó. Plataforma de controle de memória. Acesso à memória. Quem acessa a memória é a UCP. Memória ligada diretamente no UCP. E o restante do barramento, por exemplo, aqui o barramento PCI Express, fazendo a comunicação com os controladores que dão acesso aos dispositivos. Alguém pergunta, ué, voltamos a ter aqui a comunicação passando pela UCP? Passa pelo UCP, mas repara o seguinte, passa pelo UCP, mas pela parte de comunicação do UCP, ó, essa comunicação externa aqui, ó. Ela não passa pelos núcleos. Ela não entra no processamento da UCP. O núcleo não toma conhecimento. Então, um dado que chega por DMA vem pelo barramento PCI Express, passa pelo UCP, mas olha aqui quando entra o PCI Express, ó. Ele vai pegar um anel, outro anel, ele vai circular, ele vai chegar na plataforma de controle de memória e vai direto para a memória. Então, passa por dentro do chip, mas não passa pelos núcleos. Então, não atrapalha o processamento. Tá? Isso tem que estar claro. Né?
E por que a arquitetura é assim? Né? Para que haja um grande processamento, a UCP ela precisa ter acesso direto à memória, ela precisa estar acessando essa memória, buscando informações constantemente. Né? Então, é mais interessante que a memória esteja ligada diretamente ao CP, já que a maior parte do tráfego é aqui. E, de vez em quando há uma necessidade, o barramento externo promove a comunicação entre memória e dispositivo. Quem quer fazer alguma pergunta com relação a essa arquitetura aí? Bom, então, prosseguindo aqui. Então, como seria, né, o Xeon usando essa técnica IDMA tradicional? Né? Para saída de dados, um driver, ó, presta atenção agora com R no final, então é um programa, tá? Um software, um driver de entrada e saída que está executando em core, está executando dentro de um núcleo, envia um comando de entrada e saída ao controlador de entrada e saída, PC Express. Né? Então, na hora de escrever um dado, escrever uma saída de dados, né? Um determinado núcleo, vamos imaginar esse núcleo aqui, ó, o Core 7, quer escrever alguma coisa em dispositivo de entrada e saída. Ele manda, o software que está executando nele, o driver, manda a informação para o barramento PC Express. Né? Então, o controlador envia a solicitação de leitura que é roteada até a plataforma de MCH. Tá? Então, também, né? Ele controla o barramento por aqui e o dado vai para essa plataforma MCH que faz acesso à memória. Né? Esse aí acessa os dados na memória DDR e coloca no anel sistema para entrega ao controlador de entrada e saída. Então, para saída de dados, significa que nós estamos transferindo da memória para o PC Express. Então, vem por aqui, né, e vai para o PC Express, para sair o dado. Tá? Nesse caso, a cache L3 não está envolvida nessa transação. Não tem por que a memória cache ser envolvida. Nada afeta a memória cache. Não tem por que afetar a memória. Tá? Então, passa normalmente é gravado. Tá? Pacto de memória? Nenhum. Na cache. Né? Agora, para a entrada de dados, quando eu estou buscando dados PC Express, desculpa, dados do disco, vai ser o caminho inverso. Os dados vão entrar para o dispositivo de entrada e saída e vão ser gravados na memória. Né? Então, essa técnica... Opa, troquei aqui. Né? Então, para a entrada de dados, de forma semelhante, os dados chegam a partir do controlador e são entregues ao sistema de memória. Porém, agora, aconteceu algo importante. Né? A memória cache, ela guarda e ela acelera informações que estão na memória DDR. Quando saiu da memória DDR para o dispositivo, nada foi alterado. Então, beleza. Agora, quando está sendo lido, eu estou alterando informações que estão na memória. Né? Como eu estou alterando a informação que está na memória, pode ser que haja cópia na memória cache. E essa cópia da memória cache vai ficar desatualizada. Né? Então, nesse caso aqui, tá? Para a entrada de dados, a unidade de memória também deve invalidar as linhas cache L3, onde estão as memórias que estão sendo atualizadas. Tá? Então, conforme os dados vão passando, as caches precisam ser anuladas, essas entradas. Né? Então, se uma aplicação quiser acessar os novos dados, ela vai ter que acessar a memória principal. Tá? Ou seja, se eu estou lendo o dispositivo de entrada para a memória, é porque eu vou precisar que esse programa acesse esse dado em algum momento. Um programa acessa esse dado. Né? O que vai acontecer é que o dado vai sair, vai ser gravado na memória e na hora que ele for ser utilizado, ele vai ter que ser lido da memória. Nada vai estar em cache. Bom, a gente consegue melhorar essa técnica um pouquinho, tá? Que é fazer o seguinte, essa seria o DMA tradicional, né? Mas se esse dado já está na cache, por que eu vou ler ele da memória? Né? Se eu vou ler esse dado da memória, eu vou culpar o barramento de memória, ainda vou demorar mais, porque o acesso à memória a gente já viu que é mais lento que o acesso à cache, né? Acho que é o acesso à memória mesmo. Tá? Então, a MCH primeiro verifica se os dados já estão na cache L3. Né? Então, quando eu vou gravar alguma coisa, eu vejo aqui, ó, em vez de eu vir da memória buscar para gravar no PC Express, o que eu faço? Primeiro eu vejo se está na cache L3. Vamos supor, está nessa cache L3 aqui. Então, não preciso gastar tempo indo à memória. Eu posso descarregar direto da cache
para o PCI Express, né? Normalmente, quando eu vou gravar dado, foi dado que acabou de ser processado, né? Normalmente, então, grande probabilidade disso acontecer. Então, se o dado está na cache, beleza, eu estou ganhando bastante tempo. Então, não é necessário acesso à memória principal, faz com que os dados sejam retirados da cache, né? E se uma aplicação no dado tudo precisar, vai ter que ser da memória. Então, o que quer dizer essas duas linhas aqui? Quando eu escrevo o dado, ele é lido da cache, ele também é limpo da cache, né? Por que limpar o dado da cache? Alguém pode perguntar assim, por que tirar o dado da cache? Né? Vamos pensar aqui um pouco. Estatisticamente, se eu estou gravando um dado no dispositivo de entrada e saída, normalmente quer dizer o quê? Esse dado já foi processado e eu estou guardando ele para usar no futuro longínquo. É difícil que eu venha utilizar esse dado novamente. Então, se eu estou gravando e a probabilidade que eu não venha utilizá-lo novamente é alta, se eu já apago essa informação na memória cache, eu já libero espaço para a próxima informação que precise entrar. Então, a cache já fica com espaço disponível. Então, ela acelera decisões futuras. Então, isso é normal, né? Quando os dados são transferidos, é limpo. Porém, qual o efeito colateral? Se a aplicação for precisar novamente, aí vai ter que ir na memória para ler, né? Isso para operação de saída. Para operação de entrada, funciona exatamente como a DMA tradicional, tá? Então, acesso direto à cache só melhora as operações de saída. Ok, gente? Bom, eu falei para vocês, né, que quando a gente tem dispositivo de entrada e saída que eles têm capacidade de processamento maior, nós temos, na verdade, o que a gente chama de processadores de entrada e saída e canais de entrada e saída, e não simples dispositivo de entrada e saída, né? E até foi dado o exemplo de mainframes, tá? Aqui no slide está o exemplo de um mainframe como sendo um computador de grande poder de processamento, né? De entrada e saída de dados, tá? Mas um outro exemplo de processador de dados e canal de processador de entrada e saída e canal de entrada e saída, tá? São placas de vídeo de alto desempenho, tá? Onde elas têm uma grande capacidade de processamento, tá? Acelerando bastante essa função de entrada e saída, né? Então também é exemplo. Então, a evolução da função de entrada e saída, né? Como foi essa evolução dos tempos? Primeiro, né, a UCP controlava diretamente o dispositivo periférico, né? Era a entrada e saída programada, né? Depois, a gente acrescentou um controlador ou um módulo de entrada e saída, tá? Para fazer esse controle, né? A UCP é programada sem interrupção, então ela não conhece detalhes do dispositivo. Um terceiro passo usa exatamente como funciona a etapa 2, só que ela usa interrupção, né? A AS orientada à interrupção. Depois nós vimos o DMA, que foi uma melhoria, tá? Que permite um módulo externo para controlar todo o acesso. Então, o que a gente viu até aqui hoje foi o DMA, tá? Bom, nós temos algumas aprimorações que podemos fazer, né? Nós podemos melhorar o módulo de entrada e saída, então ele pode ser aprimorado, tá? Para se tornar um processador por conta própria, tá? Então, a UCP vai direcionar o processador de entrada e saída, tá? Por exemplo, programas de entrada e saída para armazenamento direto na memória, tá? Ou seja, esse processador ele trabalha diretamente, ele tem programas dentro dele que vão fazer funcionamento, tá? Bom, e ainda um sexto passo, o módulo de entrada e saída possui agora um local de memória local própria, sendo de fato, né, um computador separado. A gente cria, dá a esse módulo de entrada e saída uma capacidade de processamento gigantesca, de forma que ele tem processador, ele tem programa, ele tem memória, é uma outra máquina dentro da sua máquina trabalhando. Um exemplo disso excelente são placas de vídeo de jogos, aquelas de alto desempenho, né? O que ela é? Ela tem um microprocessador dentro dela, normalmente um microprocessador RISC, ela tem memória própria, né? Você tem placa de vídeos aí com
com 2, com 4, com 8 GB de memória dedicada, a memória é só dela, tá? Ela não usa memória do sistema. Ou seja, essas placas de vídeo elas são realmente um computador próprio, com alta capacidade de cálculo. Tá? Então, é o que a gente chama de um processador de entrada e saída, né? Ou de um canal. Né? Então, esse quinto espaço aqui, tá? Ele é uma grande mudança, tá? Traz um novo conceito que a gente chama de canal de entrada e saída. Né? Então, cada vez mais a função de entrada e saída é realizada sem o envolvimento da UCP. Né? A UCP não precisa trabalhar essa parte. Então, canal de entrada e saída representa uma extensão do conceito do acesso direto à memória. Né? Ele tem a capacidade de executar instruções de entrada e saída. Né? Então, ele realiza as funções. Tá? Possui controle completo. Né? Então, nesse sistema, o CP não executa instruções de entrada e saída. As próprias instruções de linguagem de máquina são passadas pelo processador. Tá? As instruções são armazenadas na memória principal e o CP inicia a transferência instruindo o canal a executar o programa que está na memória. Tá? Então, você tem um programa em memória que cuida da transferência. Esse processador, à parte, executa tudo, faz tudo. Né? Então, uma arquitetura bem mais complexa, né? Bem mais cara, com desempenho bem maior. Né? Dois tipos de canais de entrada e saída são comuns. Né? A gente chama de canal seletor e canal multiplexador. Né? No canal seletor, ele controla diversos dispositivos de alta velocidade e a qualquer momento ele fica dedicado à transferência com um desses dispositivos. Está aqui em cima, então. Você tem um módulo, você tem vários controladores, fica num barramento e ele fala com um de cada vez. Né? E nós ainda temos o chamado canal multiplexador. Ele pode tratar vários dispositivos ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui no canal de multiplexador, nós temos várias ligações, vários controladores, todos eles podendo trabalhar em paralelo. Basicamente, é isso aqui que transforma um mainframe numa máquina de processar dados. Né? Porque ele contém vários canais para vários acessos a discos concorrentes. Tá? Então, a informação de um grande banco de dados, por exemplo, quando é colocado no mainframe ou numa máquina com arquitetura própria para banco de dados, tá? O SGBD, se bem feito, né, se bem escrito, ele vai fazer uso dessa capacidade, ele vai distribuir o banco de dados por vários dispositivos e, com isso, ele pode acessar dados de forma paralela em vários dispositivos com uma alta taxa de transferência de dados entre memória e disco. Tá? Então, a complexidade é maior? Tá? Sem dúvida, a complexidade é maior. Tá? Equipamento mais caro, mas traz um desempenho fenomenal. Ok? Bom, gente, a gente está tranquilo aí no assunto, no conteúdo. Tá? Falta pouquinho para a gente acabar. Né? Então, vou fazer o seguinte, tá? Vou até terminar um pouquinho mais cedo hoje, ainda falta aí 20 minutos. Né? Acho que ninguém vai ficar muito bravo, não, né? Se for ficar bravo, fala que a gente continua hoje, tá? Mas dá para diluir bem esse assunto. A gente também, semana que vem, terminar um pouquinho mais cedo, na outra também ainda terminar mais cedo ainda. Tá? E a gente fecha todo o nosso conteúdo, tá? Para a gente fazer a nossa A2 aí. Né? Eu vou separar direitinho essa semana, esse final de semana, o conteúdo de cada uma, tá? Das provas. Tá? E aí semana que vem também a gente aproveita e conversa sobre como vai ser a 2. Tranquilo, gente? Uma pergunta aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tem dúvida? Então, gente, isso aí que a gente tinha para ver, tá? Bom final de semana aí para vocês. Aí na semana que vem a gente se encontra novamente. Então, um abraço aí para todo mundo. Abraço. Outra, né?